Porque Jesus escreveu no solo, os fariseus e escribas líderes religiosos conduziram uma mulher surpreendida em adultério diante da multidão e dirigiram-se a Jesus. A pergunta deles a Jesus foi se ela deveria ser apedrejada ou não. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante ato de adultério. Agora, na lei de Moisés, nos ordenou apedrejar tais mulheres. Até então, o que você diz que devemos fazer com ela? Qual é a sua sentença? João 8:4-5. A pergunta feita neste versículo estava alinhada com a lei de Moisés, mas se Jesus dissesse sim, pareceria que estava desafiando a lei romana que não permitia aos judeus executar alguém. Se dissesse não, pareceria que ia contra as leis de Moisés, facilitando acusar Jesus. Era uma armadilha evidente. Imagine-se na situação de Jesus, enfrentando uma pergunta que não admitia nem um sim nem um não. Qual você acha que teria sido a melhor maneira de lidar com a situação? Os fariseus tentavam tentá-lo para acusá-lo, mas Jesus se inclinou e escreveu no chão como se não os tivesse ouvido, João 8:6. Sabendo o que tramavam os fariseus, Jesus escolheu realizar este ato que poderia parecer estranho para um leitor moderno. Sua escrita no chão mostrou sua autoridade sobre a lei, enfatizando o perdão do pecado e a necessidade de arrependimento. Jesus demonstrou que a interpretação estrita da lei de Moisés pelos fariseus carecia dos elementos essenciais de misericórdia e compreensão. Expondo suas falhas e limitações nesta história, Jesus abordou o tema do pecado, julgamento e perdão. Sua resposta aos acusadores ressaltou a ideia de que ninguém está livre de pecado e ninguém tem o direito de condenar outros. Diante da armadilha dos fariseus, Jesus respondeu: aquele que estiver livre de pecado entre vocês que seja o primeiro a atirar a pedra, João 8:7. Ao ouvir isso, os acusadores começaram a se retirar, um por um, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A resposta de Jesus nos faz refletir sobre os fariseus e escribas líderes influentes, conhecidos por sua estrita dedicação à lei de Moisés, focada nas leis de pureza e rituais. Apesar de sua dedicação, esperava-se que, devido ao seu conhecimento, ficassem para provar que Jesus estava errado. Isso nos leva à pergunta: o que Jesus escreveu no chão que os fez se sentir culpados e se retirar? Jesus então se levantou e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus disse: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Enquanto os fariseus usavam a lei para acusar, Jesus ofereceu perdão e exortou a mulher a mudar seu caminho, julgando-a com severidade. Jesus escrevendo no chão mostrou sua autoridade sobre a lei, enfatizando o perdão do pecado e a necessidade de arrependimento. Jesus demonstrou que a interpretação estrita da lei de Moisés pelos fariseus carecia dos elementos essenciais de misericórdia e compreensão, expondo suas falhas e limitações nesta história. Jesus aborda o tema do pecado, julgamento e perdão, ressaltando a ideia de que ninguém está livre de pecado e ninguém tem o direito de condenar outros. Suas palavras à mulher mostram misericórdia e perdão, junto com incentivo para mudar sua vida. Já se perguntou o que Jesus escreveu no chão ou por que se arriscou a inclinar-se para escrever no chão, sabendo perfeitamente que os fariseus e escribas planejavam matá-lo? E se eu lhe disser que o que Jesus escreveu no chão deve ter estado relacionado com o Antigo Testamento? Quando Jesus escreveu no chão, estava tentando ensinar algo relacionado com o Antigo Testamento. Ao longo do ministério de Jesus, ele demonstrou sua natureza divina em muitas ocasiões, desafiando frequentemente as crenças e expectativas dos fariseus e escribas. Embora não se declarasse explicitamente como Deus de maneira direta, suas ações, ensinamentos e cumprimento de profecias eram coerentes com as qualidades e atributos de Deus. Jesus realizou numerosos milagres que mostravam o poder de Deus e expressou autoridade em seus ensinamentos. Ao contrário dos escribas, que frequentemente citavam outros rabinos ou fontes, a expressão do perdão dos pecados estava presente no ministério de Jesus. Segundo a tradição judaica, somente Deus poderia perdoar pecados. O ato de Jesus ao perdoar pecados era uma afirmação direta de autoridade divina, considerada blasfêmia pelos fariseus. Os líderes religiosos não puderam ver isso devido à sua autojustificação e à permanência dessas leis. Ao conectar este mesmo ato com a escrita de Jesus no chão em João 8, havia limitações na forma como as leis eram aplicadas, as quais Jesus frequentemente abordava em seus ensinamentos.
Jesus não rejeitava a lei, mas a cumpria e aprofundava seu significado, apontando várias situações em que seguir a letra da lei não era suficiente para agradar a Deus ou viver uma vida justa. Então, você acha que o que Jesus escreveu deve ter sido os pecados de cada um dos acusadores, como muitos afirmam? Para entender por que Jesus escreveu no chão, vamos olhar para o livro de Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem serão envergonhados, aqueles que se desviam de ti na terra serão escritos, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. Jeremias 17:13. Este capítulo de Jeremias mistura profecias, advertências e reflexões do profeta sobre o pecado de Judá contra Deus. Segundo a descrição dos pecados na Bíblia, era tão grave que deveria ser gravado profundamente nos corações, como se fosse feito com uma ferramenta de ferro ou uma ponta de diamante. Isso destacava que o pecado ia além do que os olhos podiam ver, enraizando-se profundamente no coração e na sociedade. A história dos israelitas, que constantemente caíam no pecado por confiarem em sua própria força em vez de em Deus, ecoava a mensagem de Jesus ao escrever no chão. Ao escrever no chão em João 8, Jesus conectou essa ação com a escrita de Moisés nas tábuas da lei, quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, resultando na ira de Moisés e na quebra das tábuas. Ao relacionar esses eventos, Jesus destacava que as limitações na aplicação das leis já eram evidentes no Antigo Testamento. As leis eram frequentemente interpretadas de maneira restrita pelos fariseus, e Jesus, ao escrever no chão, enfatizava a necessidade de compreensão e misericórdia na aplicação da lei. Além disso, sua referência à fonte de água viva, mencionada por Jeremias, indicava que a verdadeira segurança e esperança só são encontradas em Deus. A passagem de Jeremias também enfatizava que Deus, que conhece o coração, é o juiz supremo das ações humanas. Jesus, ao conhecer os corações dos acusadores, desafiou a autojustificação deles. Quando disse, aquele que estiver livre de pecado entre vocês que atire a primeira pedra, questionou não apenas seus pecados aparentes, mas também a sinceridade de seus corações. A ideia de escrever no pó, simbolizando algo temporário e apagável, alinhava-se com a natureza transitória das ações daqueles que rejeitam a Deus. Jesus, ao escrever no chão, destacou que aqueles que rejeitam a Deus não perdurarão nem assegurarão o futuro. Ao escrever no chão, Jesus seguiu métodos comuns de ensino utilizados pelos rabinos da época. Essa ação, juntamente com seu silêncio inicial diante da pergunta sobre a mulher adúltera, criou uma pausa dramática e enfatizou sua mensagem sobre justiça, misericórdia e transformação. A história da mulher adúltera nos ensina lições atemporais sobre evitar o julgamento autossuficiente, equilibrar justiça e misericórdia, e cultivar uma compreensão profunda da natureza humana. Ao confrontar a autojustificação dos fariseus e escribas, Jesus destaca a necessidade de humildade ao reconhecermos nossas próprias imperfeições antes de julgar os outros. A atitude dos fariseus, ao focalizar apenas o pecado da mulher, revela a justiça seletiva e a hipocrisia que podem surgir quando perdemos de vista nossa própria necessidade de perdão. Jesus, ao escrever no chão, não apenas revelou a inadequação da estrita interpretação da lei pelos fariseus, mas também proporcionou um momento de reflexão sobre a verdadeira essência da justiça. Ele mostrou que a verdadeira justiça vai além da aplicação cega das leis, exigindo compaixão, equidade e compreensão da condição humana. A abordagem de Jesus destaca a importância de equilibrar justiça e misericórdia em nossas interações diárias. Ele não descarta a lei, mas aprofunda seu significado, promovendo uma compreensão mais profunda que inclui compaixão. Isso nos desafia a buscar a justiça não apenas como uma aplicação rigorosa de regras, mas como um caminho que envolve compreensão, graça e amor ao próximo. A interação de Jesus com a mulher adúltera também ressalta a importância da compaixão e do perdão. Enquanto os acusadores desaparecem um por um, Jesus se dirige à mulher com compaixão e oferece perdão, juntamente com um chamado ao arrependimento. Ele reconhece a necessidade de uma mudança de vida, convidando-a a não pecar mais. Essa mensagem de compaixão e perdão é uma lição atemporal para todos nós. Jesus não apenas perdoa a mulher, mas também a encoraja a transformar sua vida. Ele destaca que o perdão não é uma licença para continuar no pecado, mas uma oportunidade para mudança e restauração. O episódio da mulher adúltera também nos desafia a refletir sobre nossos próprios pecados. Assim como os fariseus e escribas, somos lembrados de que todos temos falhas e imperfeições. Esse reconhecimento humilde nos convida a buscar o perdão e a graça de Deus, reconhecendo nossa necessidade constante de sua misericórdia.
Além disso, a história ilustra a importância da reconciliação sobre a condenação. Enquanto os acusadores partem, Jesus escolhe o caminho da reconciliação, oferecendo uma segunda chance à mulher. Ele demonstra o desejo de restaurar relacionamentos e curar feridas, em vez de impor condenação. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus como ministros de reconciliação. Isso implica em refletir a compaixão e o perdão de Deus em nossas interações com os outros. Em um mundo muitas vezes marcado por julgamentos severos, a mensagem de Jesus nos orienta a priorizar a reconciliação e a buscar a restauração das relações. Finalmente, a história da mulher adúltera está alinhada com o plano de salvação de Deus. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Sua oferta de perdão e transformação aponta para a graça redentora de Deus. Isso destaca a mensagem central do Evangelho, a oportunidade de uma nova vida em Cristo, baseada na aceitação do perdão divino. Em conclusão, a narrativa da mulher adúltera nos oferece lições ricas e atemporais. Ela nos lembra da importância de evitar o julgamento autossuficiente, equilibrar justiça e misericórdia, cultivar compaixão e perdão, reconhecer nossas próprias falhas, priorizar a reconciliação sobre a condenação, e abraçar o plano redentor de Deus. Essas lições continuam a ressoar em nossas vidas, oferecendo orientação e inspiração para vivermos de maneira mais alinhada com os princípios do amor, da graça e da verdade.